Hoje a gente vai falar então sobre jejum. A gente veio discorrendo vários temas básicos sobre o cristianismo e até sobre o tema de oração. Eu falei para vocês que era uma desconstrução do que a gente entendia sobre oração. O tema da palavra de Deus a gente entendeu porque que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante e infalível, porque nós cremos nisso. E hoje a gente vai falar sobre jejum. Para falar sobre jejum a gente vai fazer um tour sobre a Bíblia, na Bíblia. Então primeiro vamos orar, vamos interceder por mim para que a misericórdia do Senhor me alcance para eu conseguir passar para vocês do que eu vivi nas últimas 2 semanas. Jesus, muito obrigada por essa manhã, obrigada, Senhor, porque você é onipresente, você sempre está. O que muda é a nossa consciência da sua presença. E esse louvor foi tão lindo, a manifestação da sua presença palpável entre nós. Muito obrigada, Jesus. Fico imaginando como vai ser no céu, que a gente vai estar para sempre novo céu e nova terra, satisfeitos em você. Que a tua misericórdia me ajude a passar daquilo que eu vivi nessas semanas e que abra os nossos ouvidos espirituais, abra a nossa mente, destrói sofismas, desconstrói coisas que estejam construídas que na verdade foram solidificadas em religiosidade ou em experiências pessoais, mas não no conhecimento de quem é você. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Para a gente entender um pouquinho sobre o cenário que está acontecendo, para a gente entender um pouco sobre jejum, vamos voltar lá no Antigo Testamento. A gente vai falar um pouco de Davi, depois a gente vai voltar e entender sobre o tabernáculo, e aí a gente vai para o Novo Testamento entender o que é jejum. Davi, sabe, né? Conhece quem aqui sabe a história de Davi? Davi, sabe? Davi do Golias, o pequenininho que matou os gigantes. Ele já tinha matado Golias, ele já tinha sido profeticamente ungido rei, porque da unção até o governo de Davi foram mais de 10 anos. Ele já tinha casado com Mical, filha de Saul, ele já morava perto, né, na província do rei. Ele já era muito amigo de Jonatas e agora ele está num contexto onde Saul está perseguindo ele. Seu sogro e rei, tomado por inveja, começa a persegui-lo. E aí a gente tem então a fuga de Davi. Davi começa a fugir do seu sogro e rei e amigo e pai do seu melhor amigo. E é esse o cenário que a gente tem aqui. Davi foge e a fuga de Davi é muito novelística. Se você puder depois, leia com calma, porque é assim, ó, roteiro de novela, de filme, é muito cheio de detalhes. Ele começa a fugir e quando ele foge, a gente tem várias cenas novelísticas. Primeiro, Saul é possuído por um espírito maligno mandado pelo Senhor para possuí-lo. Deus manda um espírito maligno possuir o rei para perseguir Saul. E você falando, porque a pessoa no meu trabalho não gosta de mim. Questionando a soberania e a autoridade do Senhor, né? Que é soberano sobre tudo. Se você quiser, depois você lê essa história lá em 1 Samuel 19. Temos o espírito do Senhor se apoderando de Saul e fazendo ele profetizar nu para confundir e Davi poder fugir. Ou seja, nem todo espírito que se apodera de um homem para fazer ele profetizar necessariamente é para que essa profecia seja cumprida. Às vezes não é sobre profecia, mas sobre o profeta profetizando, cumprindo o propósito do Senhor. E a gente tem Davi fugindo e aí Davi chega a uma cidade chamada Nob. E ele vai no templo e fala com um sacerdote chamado Aimeleque. Abra comigo lá sua Bíblia em 1 Samuel 21. A minha versão é a NVI. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 9. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nob. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele. Olha o sacerdote corajoso, né? Por quê? Porque ele estava fugindo de Saul, ele estava com medo. Meu Deus, se ele está aqui, logo Saul vem, né? E perguntou, por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi, o rei me encarregou de uma certa missão e me disse, ninguém deve saber coisa alguma sobre a sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora, então, o que você pode me oferecer? Me dê 5 pães ou algo que tiver. Primeiro, Davi não estava numa missão, ele está mentindo para o sacerdote.
O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente pão consagrado. Esse pão consagrado é o pão da presença, também pode estar escrito aí pão da proposição, é a mesma coisa, tá? Se os soldados não tiveram relações sexuais com mulheres recentemente, podem comê-lo. Aimeleque também aqui saindo completamente da lei do Senhor, que a gente já vai ver lá em Levítico, que não podia, mas Aimeleque estava provavelmente tão nervoso que estava ali esbarrando. Davi respondeu: certamente que não, pois esse é o nosso costume, sempre que saímos em campanha. Não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada, nem sequer outra arma, pois o rei exigiu urgência. Uma mentira sofisticada de Davi. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a, não há nenhuma outra espada. Davi disse: não há outra melhor, me dê essa espada. Amém? Para entender, então, Davi foge, chega lá e fala para Aimeleque: eu estou morrendo de fome, eu vim numa missão muito especial, o rei me mandou, eu não trouxe nem espada, de tão depressa que eu tive que sair, e eu estou com fome, me dá alguma coisa para comer. E aí o sacerdote fala: olha, eu vou substituir os pães da presença, o velho pão, se você está em jejum de relação sexual, pode comer. Ele fala: não, vou comer, e come. Mas qual o problema aqui? Nenhum, né? Um pão. Não, vamos lá em Levítico. Volta, Levítico 24. 5. O meu título da perícope está assim: o candelabro e os pães sagrados. Pode ser que o título da sua perícope esteja os pães da proposição, ou os pães da presença, ou o candelabro e o azeite, enfim, mesma coisa. 5. Apanhe da melhor farinha e asse 12 pães, usando 2 jarros de cada pão. Coloque-os em 2 fileiras, com 6 pães em cada uma, sobre a mesa de ouro perante o Senhor. Junto a cada fileira, coloque um pouco de incenso puro, como porção memorial para representar o pão e ser uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Esses pães serão colocados regularmente perante o Senhor cada sábado, em nome dos israelitas, como aliança perpétua. Pertencem a Arão e seus descendentes, que os comerão num lugar sagrado, porque é parte santíssima de sua porção regular das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, é decreto perpétuo. Levítico é um livro de lei, né? Levítico. E o que Deus está fazendo é instruindo seu povo. Lembra do tabernáculo? O tabernáculo é a manifestação da presença de Deus no meio do seu povo, através de símbolos que pedagogicamente nos ensinam, nos lembram a revelação de quem é o Senhor. Por isso que a gente fala que Cristo tabernaculou entre nós, porque Ele é a manifestação perfeita da presença de Deus entre nós. Cada símbolo no tabernáculo, eu já falei isso para vocês, inclusive falei isso para vocês quando? Na última ceia. O que era o pão? O que ele está falando primeiro? O pão deve ser assado com uma farinha específica, feito de uma forma específica, colocado no lugar santo antes do Santo dos Santos, colocado no lugar santo, diante da presença do Senhor. E aí no sábado, quando os descendentes de Arão, que é a linha sacerdotal, vai lá trocar o pão, aí ele pega o pão antigo, coloca um pão novo, e o pão antigo, somente o sacerdote descendente de Arão podem comer no lugar santo. Davi era descendente de Arão? Não. Davi era sacerdote? Não. Davi não era sacerdote, não era descendente de Arão. Então, Aimeleque já errou. Davi errou mais. Por quê? Porque estava mentindo. Tudo errado. E comeu o pão, que não era para comer. Tá. Para a gente entender o que simbolizava esse pão. Era só um pão? Deus queria colocar ali? O que simbolizava o pão da presença? O pão da proposição. Esse pão da presença no tabernáculo simbolizava a presença constante do Senhor e a sua providência. Por isso era uma farinha específica, de uma forma específica. O tabernáculo, ele servia para lembrar
E ele era trocado no sábado. O sábado é um dia muito importante para o povo judeu, que ainda povo hebreu. Por quê? Porque era o dia do descanso, o dia do memorial do que Deus criou todas as coisas e que nós devemos descansar na sua providência e soberania. Então a troca do pão nesse dia simbolizava justamente isso, um Senhor que providencia o novo. Amém? Isso simbolizava o pão no tabernáculo. A palavra hebraica utilizada para pão, esse pão, pão da presença ou pão pão da proposição, ou pão sagrado, é a mesma utilizada por Jesus para descrever a si mesmo lá em João 6,35, que ele diz, eu sou o pão da vida. O léxico temático comenta que os pães da presença representam o culto, o encontro semanal em torno da palavra, Jesus e sua mesa, Deus em comunhão com o seu povo. Aquele pão da presença significava a presença de Deus e a sua providência. Vocês lembram do culto da ceia? Que a gente falou sobre ceia no culto da ceia, que também foi uma coincidência? Vocês lembram o que significava o pão lá? Que a gente deu os simbolismos de cada coisa? O simbolismo do êxodo, quando eles saíram, que o pão ázimo simbolizava a providência de Deus com eles saindo muito rápido do Egito. E aí o pão não pôde ser assado, não pôde ser fermentado. Vocês lembram disso? E que esse pão simbolizava no Novo Testamento o corpo de Cristo. Lembra que Jesus fala lá em Lucas? Esse é o meu corpo dado em memória de mim. Fazem isso em memória de mim. Esse é o meu corpo dado por vós. Fazem isso em memória de mim. Vocês lembram disso? O pão da presença simboliza a providência da presença de Cristo entre nós. Estão me acompanhando? Esse pão da presença, o pão tem o mesmo simbolismo que o pão da ceia. É a presença de Cristo entre nós. Por isso a importância da mesa, porque nós somos um corpo. Enquanto no tabernáculo o pão da presença simboliza a presença de Deus com os homens e sua providência, na ceia o pão simboliza a presença de Deus revelada em Cristo e sua providência compartilhada entre nós. Então aquele pão do tabernáculo já aponta, já remete ao pão da saída do êxodo, que é o pão pascal, que também é o pão compartilhado na ceia. Então, não são três pães diferentes, sabe? O pão da ceia é um, o pão da presença é outro, e o pão da Pessá, da Páscoa é outro. É o mesmo pão, o mesmo sentido, Cristo revelado em nós. Amém? Mas o que isso tem a ver com jejum, né? Estou falando de jejum, mas aí estou falando de comida, estou falando de pão. Se o pão da presença significava tudo isso e tinha uma lei de como fazer, de como comer, de como providenciar, por que Davi não foi castigado? Porque ele mentiu, Aimeleque comeu indevidamente. Por que Davi não foi castigado? Por quê? Guarda essa história. Vai lá para Marcos comigo. Agora a gente vai começar a falar de jejum. Marcos 2. Do 18 ao 27. O título da minha perícope é Jesus é interrogado acerca do jejum. Nós vamos ler 2 perícopes. Vamos lá. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os seus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Não podem enquanto tem consigo, mas virão dias em que o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em uma vasilha de couro velha, se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em uma vasilha de couro nova, ou um odre novo. Pode estar na sua Bíblia. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhes perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi e seus companheiros quando estavam necessitados e com fome? Lembra que a gente leu a história de Davi? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar é o pai de Aimeleque, tá?
Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas os sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhe disse: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, assim pois o filho do homem é senhor até mesmo do sábado. Vamos costurar essas histórias para a gente entender? A religiosidade judaica tinha tornado o jejum como algo pesado, como uma obrigação que demonstrava uma religião e não como uma prática que inspirava a devoção. A gente faz isso às vezes, a gente sem perceber pega uma disciplina espiritual e transforma ela num símbolo para nós mesmos da nossa religião, ao invés dela ser pedagógica para a nossa devoção. Isso é muito sutil, a gente faz isso sem perceber. A palavra aramaica para jejuar é a mesma palavra para o sentido de estar de luto. Então, quando Jesus fala que os meus discípulos estão comigo, não tem por que jejuarem. O que ele está dizendo? Por que eles vão estar tristes e abatidos se eu estou com eles? Eles estão alegres, eles estão celebrando, eles têm mais o que comer, colher espiga. Tá certo, é isso aí. Por que os discípulos de João Batista jejuavam? Por conta dos seus pecados? Para arrepender? Para arrependimento. Por que os fariseus jejuavam? Por prática. Porque o jejum que foi instituído por Deus tinha sido somente o jejum do Yom Kippur. Guardem isso. O Yom Kippur é um jejum anual de 24 horas, é o dia do perdão. Então, o Rosh Hashanah é o ano novo judaico. Inclusive vai ser dia 21 e 26 e 27 de setembro o Rosh Hashanah e 1º e 2º o Yom Kippur. São 7 dias depois. E aí se tem o ano novo judaico, a celebração de uma semana. Depois dessa semana de celebração vem o Yom Kippur, que é o dia do perdão, que todo mundo se perdoa, onde se faz boas ações e se faz 24 horas de jejum. O que Jesus está dizendo para esses fariseus que o questionam é: eu, o próprio pão da presença, estou com eles. Por que eles jejuariam? Eu estou aqui, mas um dia eu vou ser tirado. Aí eles jejuarão. Guarda isso. E Jesus termina aquela perícope falando: não se coloca vinho novo em odres velhos ou em cântaro. O odre é um cântaro de couro velho, porque conforme o vinho for fermentando, ele vai romper aquele couro. O que Jesus está dizendo? Era Jesus um sommelier? Não sei se era, mas não era isso que ele estava falando. Mas o que ele está dizendo? Gente, vamos lá. Lembra do culto de ceia que a gente falou do que era o pão? A gente entendeu o que era o pão aqui. E vocês lembram que a gente entendeu o que simbolizava o vinho ou o suco da videira? O que era? O sangue de Cristo derramado por nós, não é? A vida derramada por nós, não é isso? O pão é a revelação do corpo de Cristo, ele se fez homem, e o vinho é o seu sangue. Jesus está falando de novo sobre o vinho. E o que isso quer dizer agora? Na ceia, o vinho queria dizer o quê? Do sangue de Cristo. E agora o que quer dizer? O que ele está dizendo é que a revelação da graça, uma nova revelação, não deve ser colocada em velhas práticas, porque as velhas práticas vão se romper. Veja, ele não está dizendo que ele vai botar na jarra o vinho novo. Não é num recipiente diferente, é o mesmo recipiente, mas também é um recipiente renovado. Ele não está abolindo as velhas práticas, ele está renovando através da graça, do seu sangue. O que Cristo está fazendo não é uma revelação diferente da revelação da ceia. É a mesma revelação, de uma ótica maior. Vinho antigo, odres antigos, sustentava, estava tudo certo. Agora o vinho novo, odres novos. Se o nosso coração for um coração com uma couraça velha, o vinho novo não vai ser sustentado pelo nosso coração. Nós precisamos de um novo coração, de uma nova couraça, para sustentar essa nova revelação da graça. Cristo em nós. Amém? Cá nós estamos novamente,
na presença de Jesus, usando simbolismos, pão e vinho. A importância da mesa, do compartilhar, de novo, para a revelação da sua graça e de quem Ele é. De novo. Reforçando isso pedagogicamente, tabernaculando entre nós. Amém? Vamos voltar para Davi. O que Davi tem a ver com isso? Por que Jesus citou Davi? Ele fala, né? Vinhos novos, odres novos. Aí, sábado, que eles tinham que jejuar, não estavam jejuando. Eles perguntam, vocês estão fazendo errado, porque vocês estão colhendo as espigas. Porque não pode fazer nada, não pode colher, é trabalho. E aí Davi fala, o que Jesus fala? Ué, mas lembra de Davi? Jesus está citando um pecado de Davi como referência. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? É uma loucura. Imagina, se eu fosse fariseu na época, eu ia ficar, gente, como é louco. O evangelho é loucura, né? Para os que não creem. O que Jesus está dizendo? Que Davi havia compreendido naquele momento que aquele pão era um pão. Está com fome. Vocês acham que as crianças cometeram pecado porque elas comeram o pão da ceia? Que é um pão consagrado, pão de comer. Um pão e um vinho sem a mentalidade de devoção são só pão e vinho. Davi havia compreendido mais sobre a presença de Deus do que Saul. Que não cometeu esse pecado de comer os pães da presença. Vocês entendem? Que o coração de Davi tinha entendido, e é isso que Jesus está falando. A devoção, a mentalidade, a consciência que envolvem as nossas práticas cristãs é que devem ser compreendidas. Senão é só pão e vinho. A revelação... Por que Deus fala que Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência? Até vou trocar essa ideia com vocês agora, mas por quê? Por que obediência? Eu fui falar com meu pai é militar, quem não sabe, e eu fui falar com ele. Falei assim, pai, por que os militares jejuam? Como que eles se preparam para a guerra? Como é que é, né? Eu quero entender o ponto de vista... E ele é um militar de alto escalão no país, né? Então, ele é uma pessoa que sabe, ele tem, né, muito mais do que eu, que sou uma pessoa que sedentária. Ele sabe. Zero preparo para a guerra. Talvez espiritual. E aí... E aí ele falou assim para mim, ele falou, olha só a frase dele. O jejum é importante porque nos disciplina e nos remete ao que é a obediência. Tem uma meta, eu vou obedecer. Só que mais do que o jejum é a inspiração do líder que dá a diretriz. Se o cara for um bom general, os soldados vão segui-lo até a morte. E eles demonstram isso com obediência. Entendeu? O que a obediência precisa demonstrar? Não é, eu vou obedecer, senão ele vai me castigar. Eu vou obedecer, porque senão a gente vai perder a guerra, eu tô com medo. Não. Me inspira. Eu vou seguir. Eu confio que ele sabe mais. Que ele está mais preparado. Eu vou seguir. Vocês entenderam o que é obediência? E aí, o que ele disse sobre... O jejum é sempre de alimento, tá? Sempre. A parte didática agora. Sempre alimento. Pode ser parcial ou completo, mas sempre comida. Sempre. Por quê? Porque você vai tirar, biblicamente, sempre comida. Porque você vai tirar do seu corpo o prazer mais primervo dele. Você nasceu, a primeira coisa que você fez foi mamar. Amém? Então você tira o primeiro prazer da sua carne. Mas pra quê? Pra emagrecer? Porque agora tá na moda, né? Jejum intermitente. É claro que o jejum traz, né, gasto metabólico, queima de gordura, controle de insulina, etc, etc, etc. É muito benéfico para a saúde, claro, dentro das suas limitações, né? Não vai, não vou jejuar aqui 40 dias e morre no meio do caminho. Vá consultar, ver se você pode, pelo amor de Deus. Não é sobre não comer, é sobre o que você faz nesse processo de jejum. Então é sempre sobre alimento. Eu vou jejuar rede social. Não, isso é propósito. Legal, ótimo, mas não é jejum. Jejum é comida.
parcial ou integral. Amém? E aí o que o jejum faz? Cientificamente, ele de fato, que a ciência está descobrindo agora, a Bíblia sempre disse, ele melhora a função cognitiva e cerebral, porque ele melhora, quando a gente para de comer por um período, e o ideal é que não se pare de beber, né? Pare só de comer. Embora os judeus no Yom Kippur façam 24 horas sem comida e água. Eu acho perigoso você ficar sem água. Mas enfim, é perigoso, mas... O que começa a acontecer com o teu corpo? Você é um ser animal, né? A gente vive numa sociedade desenvolvida, mas você foi preparado para caçar, para guardar a sua prole, para guardar o seu território. Então, num esquema de jejum, o seu corpo começa a se preparar para a próxima. Quando será a próxima refeição? Preciso preparar para caça, para luta, para fuga. Ele fica mais atento. Por isso, as suas funções cognitivas ficam melhores. Essa é a parte científica. Mas se você jejuar para isso, legal, você vai estar fazendo bem para o seu corpo, mas espiritualmente isso... Você está sendo como um fariseu, talvez. Não é ruim, só não é o jejum espiritual que Jesus que Jesus cumpriu e que Deus manifestou desde o início. Jesus não queria abolir o jejum. O próprio Jesus jejuou 40 dias para se preparar ali ministerialmente. Foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Ele não queria abolir, não é isso que ele está falando aqui. Ele queria convidar aqueles fariseus e até os discípulos de João a refletirem da devoção envolvida no jejum, do porquê que nós jejuamos. No Antigo Testamento, o jejum demonstrava arrependimento e constrição. Moisés jejuou por ele e por todo o seu povo 2 vezes quando subiu o monte para receber as tábuas da lei. Davi jejuou quando seu filho adoeceu. E aí Davi jejuou por barganha. Ele jejuou de arrependimento pelo que ele tinha feito para que seu filho não morresse. O que aconteceu? O filho dele morreu. Porque, amém, se arrependeu disso. Elias jejuou porque estava entristecido, fugindo de Jezabel. Neemias jejuou de tristeza pelo povo para reconstruir os muros da cidade. Daniel jejuou, famoso jejum de Daniel. Jejum de Daniel de 21 dias. Gente, Daniel jejuou até Deus responder. Foi 21 dias. Amém. Pensou se fosse mais? Teria continuado jejuando. Esther jejuou para se apresentar diante de Assuero. São exemplos de jejum de arrependimento. Lembra do significado do jejum? O luto, constrição, arrependimento, tristeza. E no Novo Testamento, haviam transformado o jejum numa demonstração externa de espiritualidade. Depois tem outras passagens que Jesus diz, né? Eles ficam com a cara de quem está jejuando, sabe? O que é o jejum? É algo como, Senhor, esse pão, essa comida é maravilhosa, mas ela não se compara para mim à manifestação da Tua presença. Eu prefiro ficar sem comer, para que o meu espírito se apegue a Você de novo. Essa é a intenção do jejum, entendeu? Eu prefiro ficar sem nada, eu quero Você. Então não adianta você só jejuar, é jejum e oração. Mas eu vou fazer um jejum longo. Você não vai ficar 40 dias, Senhor, aleluia, santo, santo, não dá, né? Você ainda não consegue. Mas que você tem, eu vou ficar, 20 dias em jejum. Todos os dias você vai ter um momento de devoção nesses 20 dias. Intencional. Para isso, Senhor, o que Jesus está trazendo é o convite ao entendimento do que é o verdadeiro jejum. O que é jejum? Por que eles jejuariam se Jesus estava com eles? Mas Jesus falou, mas um dia o noivo será tirado, então eles jejuarão. Ele ali já está falando, por que jejuarão? Para que eu volte de tristeza porque eu não estou. Esse é o motivo do jejum. Biblicamente, o que Deus nos convida através de Cristo é uma mudança de mentalidade na prática do cristianismo.
Não é para você parar de jejuar. Mas também não é para você, eu vou jejuar todos. Não. Avalie a espiritualidade daquilo que você está fazendo. Você pode tirar uma coisa que para você significa muito. As meninas do estudo bíblico, a gente já fez jejum de café. Mas não foi assim, Deus, a gente está jejuando para você converter os homens. Não foi isso. Foi, Senhor, a gente ama tomar café. Mas mais do que amar tomar café, amar ter esse momento, a gente quer muito compartilhar da presença de Deus com os nossos maridos. Você revela para eles. Você revela para nós. E através de nós, você revela para eles. E se Deus não fizesse? Tá tudo certo. Porque não é sobre Ele fazer algo em troca. É sobre a gente compreender e olhar para a nossa carne e falar, sabe a coisa mais básica que você precisa, que é comer? Eu não vou te dar. Espera. Disciplina. E aí, deixa eu compartilhar com vocês, deixa eu finalizar compartilhando com vocês, para a gente ter esse momento de ceia. Há uns dias, o Espírito Santo, faz muito tempo que eu não faço jejum longo. E aí o Espírito Santo começou a colocar no meu coração, um jejum longo e tal. Eu falei, tá bom, o que eu vou jejuar? Vou jejuar doce. Uma recompensa para a mulher é um docinho, né? Vou jejuar doce. E aí eu falei, não sei, será que jejum? Será que não? Daí eu fui olhar o tempo que Deus tinha colocado no meu coração, a data final do jejum ia dar no dia do Yom Kippur. E sabe o que isso significa? Nada. Porque isso é uma revelação individual, não, a gente não pode transformar isso numa doutrina. Deus sabe que eu sou pedagógica, eu fico aleluiada com essas coisas, sabe? Tipo, que coincidência, que coisa, mas não quer dizer nada, não vai mudar nada. Mas amém, eu todo ano faço o jejum do Yom Kippur, por quê? Por nada, porque é um dia que eu vou, legal, vou jejuar junto com os meus irmãos. A gente não aprova práticas judaizantes aqui. Mas também não é um problema se você quiser aprender com a pedagogia judaica. Não é um problema, desde que você compreenda a espiritualidade envolvida na coisa. Ok? Se você falar assim, Renata, todos os dias de manhã eu sento, eu preparo o meu café, que tem que ser 1/3 café, 2/3 leite, e tem que ser assim, eu faço meu devoção. Se você compreende a espiritualidade na coisa, e é aquela rotina, é para você doutrinar a sua mente sobre a rotina da devoção, não é um problema. O problema é você não conseguir adorar a Deus sem você ter essa rotina. Entendeu? Ok. E aí comecei a fazer o jejum. E tal, tudo lindo. Tudo lindo não, né? Que você começa a fazer jejum, o inferno se levanta, um negócio. E daí esse final de semana era o final de semana que a gente mais tinha marcado coisa com os irmãos. Tipo, só ontem a gente teve 3 compromissos, o dia inteiro. E aí eu cheguei pro Jean e falei assim, tô em jejum. E tipo, todo mundo convidou a gente pra fazer um monte de coisa. Eu vou sentar na mesa com as pessoas e falar, não, tô em jejum. Parece que aí você é mais espiritual da mesa, né? Ai, desculpa, vocês vão comer ou não, que eu tô em jejum. Não parece? E o jejum não é pra ser isso. Falei, o que eu faço? Aí ele falou assim, amor, por que você está jejuando? Eu falei, que eu quero viver um nível mais profundo com o Senhor, porque tô triste porque Jesus não voltou ainda. Enfim, por uma disciplina espiritual, né? Faz tempo que eu não faço um jejum longo e tal. Ele falou assim, tá, mas o que é pro jejum provocar? E nós conversamos sobre a pregação de hoje, né? Ele falou assim, então, tá tudo bem se nesses dias você fizer outro tipo de jejum, entende? Tipo, esses dias eu tirei o doce, hoje eu tirei não sei o quê, hoje eu fiquei sem uma refeição. Porque naquele momento, daquela ausência daquela refeição, você foi orar. Porque não adianta só ficar sem doce, não é só dieta. O ideal é que naquele momento que você deixou de ter a recompensa de comida, você vá ter a recompensa espiritual, entendeu? Então assim, vontade de comer um doce, mas eu tô em jejum, aí você vai orar? Se ficar só que vontade de comer o doce, mas eu não vou comer porque estou em jejum e seguir a vida, você só está fazendo dieta. A parte que Jesus nos chama não é mais difícil? Porque é muito mais fácil ligar o automático e ir. Mas não, é sobre devoção. Aí eu falei, verdade, né? Então não tem necessariamente... Por que Daniel jejuou? Porque o pessoal fala assim, faz fazer o jejum em Daniel, só vou comer legumes. Não foi isso que ele jejuou. Ele jejuou as iguarias do rei.
Porque ele queria diante do Senhor ter a seguinte postura profética: o rei me oferece tudo, coisas maravilhosas, mas nada disso se compara à manifestação da sua presença. Se ele tivesse que comer caqui, ele ia comer caqui. Não era sobre os legumes. E ao longo dessa semana, se você for convidado pelo Espírito a ter um momento de jejum, jejue. Tenha um momento de jejum, de entrega para o Senhor. Sacrifica uma refeição, quem sabe. Tá? Senhor, eu tô com fome, mas mais do que estar com fome, eu desejo muito a sua volta. Eu desejo muito a manifestação do seu Espírito. Eu desejo muito viver de novo coisas que talvez eu tenha vivido. Experimente isso. E é incrível, de fato, nos dias que você jejua, você fica mais atento espiritualmente. Quando você jejua certo, né? Que não é fácil. Você fica mais atento espiritualmente. Sensível. Amém?